O paredão de gelo da Groenlândia ruiu, e o mega tsunami que ele liberou já avançava para as cidades costeiras antes que qualquer sirene pudesse tocar. Imagine um bloco de gelo do tamanho de uma metrópole se soltando e atingindo o oceano como um martelo. A onda que veio a seguir não deveria ser possível, não desse tamanho, nem tão rápida, nem mirando tanta gente. Sismógrafos pelo Atlântico Norte explodiram com leituras que os cientistas jamais viram. Sistemas de alerta costeiro em 3 países dispararam ao mesmo tempo, e o tsunami viajou, mais longe e mais rápido do que qualquer modelo já criado para prevê-lo. Mas aqui está a parte que deixou os pesquisadores realmente apavorados. Não foi um acidente comum. Algo vinha corroendo aquele paredão de gelo por dentro há muitos anos. Algo que os sistemas de alerta nunca foram projetados para detectar. Então a verdadeira questão não é se isso vai acontecer de novo, é o quanto do gelo da Groenlândia já desapareceu por dentro. E teremos algum aviso sequer quando a próxima muralha de gelo desabar? 27 de dezembro, 5h42 da manhã. Horário da Groenlândia. Uma fratura que se espalhava silenciosamente há meses atingiu seu limite na face norte da geleira Jakobshavn. Em menos de 4 minutos, uma placa de gelo de 5 km de largura, 800 metros de espessura e mais alta que um prédio de 60 andares, desabou na Baía de Disco. O som chegou à estação de pesquisa mais próxima como um forte trovão. A onda de choque que se seguiu foi algo totalmente diferente. Estações sismográficas na Groenlândia, Islândia e Canadá registraram o evento simultaneamente. Não como terremoto, mas algo desconhecido. O sinal era mais nítido, rápido, e muito mais violento que um desprendimento de gelo comum. Pesquisadores dinamarqueses encaravam dados que não batiam com nenhuma categoria do banco de dados deles. 6 minutos após o colapso, boias automáticas de detecção de tsunami pelo Atlântico Norte começaram a transmitir alertas urgentes. A onda gerada no ponto do impacto media 18 metros de altura na origem. Isso não é uma onda traiçoeira, é uma parede de água cruzando o oceano em velocidade de rodovia. Enquanto ela viajava para sul e leste, perdeu altura, mas ganhou alcance, espalhando-se por um leque que atingiu a costa oeste da Islândia, o norte de Terra. A Defesa Civil da Islândia ordenou a evacuação de zonas baixas às 6 e 9 da manhã, 27 minutos após o gelo atingir a água. Na vila de pescadores de Stikishólmur, na península de Snæfellsnes, o mestre do porto, Ina Johnson, já movia os barcos quando o alerta soou no rádio. Ele sentiu que algo estava errado antes das sirenes. Uma calmaria estranha na água. Um recuo, como se a baía estivesse inspirando. No povoado de Qeqertarsuaq, a apenas 65 quilômetros do colapso, não houve espera de 27 minutos. Os moradores tiveram minutos. A pilota de helicóptero Anna Sorenson decolou 8 minutos após o alerta, coordenando evacuações por um rádio sobrecarregado de tráfego intenso. Abaixo dela, ela já conseguia ver a orla mudando de cor conforme a primeira onda chegava ao porto. Por todo o litoral atingido, equipes de socorro salvaram mais de 2.000 pessoas, perigo imediato nas primeiras 3 horas. 14 estruturas costeiras foram destruídas ou seriamente danificadas. 3 barcos de pesca afundaram no porto. O prejuízo econômico para quem depende do mar foi imediato e total para toda a região. Quando a energia da onda finalmente se dissipou pelo Atlântico Médio, o evento foi registrado por 47 estações em 6 países diferentes. Cada uma delas capturou algo que seus criadores jamais poderiam imaginar. E os dados enviados de volta trouxeram uma pergunta que ninguém estava pronto para responder. A geleira de Jakobshavn não quebrou sem aviso prévio. Ela ruiu após décadas de alertas que o mundo demorou demais para ouvir. O manto de gelo da Groenlândia é a segunda maior reserva gelada da Terra. Ele guarda água suficiente para elevar o nível do mar em 23 pés se derreter. Nem centímetros, nem poucos metros. 23 pés. O mapa do planeta seria redesenhado, engolindo Miami, Amsterdã e Xangai, e dezenas de metrópoles antes mesmo que qualquer plano de evacuação pudesse ser ativado. Jakobshavn é a geleira mais veloz da Groenlândia. Ela vem recuando para o interior num ritmo acelerado desde o início dos anos 90. Em 1990, perdia cerca de 20 metros de gelo por ano na borda. Em 2023, esse número passou de 40 metros. A geleira não estava só diminuindo. Ela acelerava em direção ao mar como se alguém tivesse soltado o freio. O motor dessa aceleração vive sob as águas. Águas quentes do Atlântico, empurradas para o norte por mudanças. Nas correntes oceânicas, cavaram túneis sob a base de Jakobshavn por anos. Esse processo de derretimento submarino devora a geleira de baixo para cima,
criando cavernas ocultas que imagens de satélite não conseguem capturar totalmente. Por cima, o gelo parece intacto. Por baixo, está tudo oco. Pesquisadores do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo no Colorado alertaram sobre o derretimento acelerado em Jacob Chavin, já em 2015. Seus relatórios recomendavam um monitoramento reforçado. A verba nunca chegou. O Dr. Ian Fenty, da NASA, monitorava as anomalias térmicas na base de Jacob Chavin 4 anos antes do colapso da estrutura. A água que atingia o ventre da geleira marcava 2,7 graus Celsius, muito acima da média histórica para aquela região. Não parece algo tão dramático. Mas no encontro entre gelo e oceano, um único grau pode dobrar o derretimento. 2,7 foi devastador. O maior medo era a instabilidade das falésias de gelo. Quando a geleira recua até certa profundidade, a parede de gelo fica alta demais para se sustentar. Ela não derrete aos poucos. Ela desmorona em blocos enormes. Cada queda expõe uma nova face instável. É um processo que se alimenta sozinho. Cada falha dispara a próxima mais rápido que a anterior. Doutora Thuy Moon, do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo, descreveu o Jacob Chavin em 2023 como um glaciar que cruzou o limite de estabilidade. Suas palavras foram precisas e contidas e quase totalmente ignoradas fora da comunidade científica. O glaciar não ouviu nada, continuou movendo. Os aparelhos não mentiram. Eles apenas contaram uma história para a qual ninguém estava preparado. Segundos após o colapso do Jacob Chavin, redes de sismógrafos no Atlântico Norte registraram um sinal que desafiava qualquer classificação comum. Algoritmos de terremotos o rejeitaram. Protocolos vulcânicos não batiam. O que os sensores captaram foi uma assinatura híbrida, parte fratura mecânica, parte impacto hidrodinâmico, uma digital sísmica que nunca fora documentada oficialmente nesta escala, vindo de uma fonte glacial. Pesquisadores do Instituto Niels Bohr da Universidade de Copenhague sinalizaram a anomalia em 11 minutos após o evento. E começaram logo a analisar dados antigos para ver se algo parecido já tinha ocorrido. Nada existia. Hidrofones, as redes de microfones submarinos criadas para monitorar testes nucleares na Guerra Fria, detectaram um colapso no raio de escuta superior a 2.000 metros. O sinal acústico viajou pelo oceano em velocidades que permitiram às estações na Islândia, Noruega e no Nordeste dos Estados Unidos registrar o evento com uma precisão extraordinária. O que surpreendeu os analistas não foi o volume do sinal, foi a duração. O colapso não produziu apenas um som de impacto, gerou uma sequência de fraturas em cascata por quase 4 minutos, sugerindo que o gelo não caiu de uma vez só, mas como uma série de falhas sequenciais, onde uma causava a outra. Imagens de satélite da Agência Espacial Europeia captaram o antes e depois, mostrando a escala da mudança com uma clareza brutal. A linha de fratura que estava visível nas imagens por 7 meses se espalhou totalmente em menos de 5 minutos. Glaciólogos do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha, mediram a nova face do penhasco a 312 pés acima da água e 900 pés de gelo ainda abaixo da superfície. Essa geometria exposta o colocou na zona de instabilidade de penhascos, que os cientistas previram em modelos, mas nunca viram em tempo real. Sensores de temperatura na base submarina do glaciar registraram um pico no momento do colapso. O deslocamento de água gelada presa na cavidade subglacial jorrou para fora e para cima, criando um pulso térmico que confundiu o algoritmo de origem das boias de tsunami. A boia estava calibrada para tsunamis sísmicos, que se comportam de forma diferente. Ela subestimou a onda em 34%. Esse erro de cálculo afetou diretamente a evacuação de 3 comunidades costeiras. A doutora Sophie Niske, da Universidade de Buffalo, revisou todos os dados dos sensores 48 horas após o evento. Sua avaliação foi direta. Todo o modelo usado para prever o comportamento do Jacob Chavin subestimou a velocidade da falha por um fator que não pode mais ser explicado apenas pela variabilidade natural. A geleira não agiu contra as leis da física. Ela apenas agiu fora do que previam as suposições. E essas suposições, ela notou, ainda estão presentes em cada projeção de risco costeiro que guia as políticas internacionais atuais. A onda não ligava para sistemas de alerta ou protocolos de evacuação. Ela se moveu no seu próprio ritmo e chegou na hora que quis. Em Kikertsvak, vila na Groenlândia com 800 pessoas a 40 metros do colapso, o sinal não foi sirene, foi o próprio porto. O pescador Malik Olsen preparava seu barco para sair de manhã cedo, quando viu a água recuando do cais de um jeito nunca visto em 22 anos naquela costa. A baía estava secando,
Ele correu. Ele já estava a 300 pés morro acima quando a primeira onda atingiu, arrancando o barco do porto e jogando ele bem no meio da estrada costeira principal. Do alto, ele assistiu o porto que sua comunidade levou gerações inteiras para construir sumir sob 6 pés de água cinzenta e agitada. O vilarejo perdeu o prédio da capitania, a unidade de processamento de peixe e 14 dos seus 31 barcos. Para um povo que vive do mar, esses números não representam apenas danos à propriedade. Eles representam o fim de um modo de vida, para alguns de forma temporária, para outros famílias, permanente. Na Islândia, o alerta de 27 minutos parece bom, até você entender a geografia. Só existe uma estrada saindo daquela região portuária baixa. Ela dá conta do trânsito diário da cidade tranquilamente. Mas com 1.200 pessoas fugindo juntas, ela travou em apenas 6 minutos. A oficial Sigrid Magnusdóttir controlou tráfego no cruzamento sozinha por 19 minutos, enquanto a água subia pela rua logo atrás dela. Ela não deixou ninguém parar. Todos no seu setor saíram. 2 idosos em outro bairro, sem acesso por terra antes da onda, foram resgatados de um telhado por um helicóptero 4 horas depois, com frio e assustados, mas vivos. Abrigos de emergência na costa oeste da Islândia receberam 3.400, desabrigados até o anoitecer. A Cruz Vermelha relatou falta de roupas secas, itens para bebês e remédios crônicos logo nas primeiras 12 horas de crise. Caminhões de suprimentos não chegavam a 3 vilas costeiras por causa dos danos nas estradas. As entregas por helicóptero começaram na manhã seguinte. Nas comunidades isoladas do norte de Newfoundland, o aviso chegou com um tempo ainda menor. O tsunami perdeu sua força, mas não tinha acabado. Ondas de 4 a 6 pés atingiram portos desprotegidos com força suficiente destruir 2 depósitos de combustível e a clínica médica de 600 pessoas em 90 metros de costa. 41 pessoas se feriram em todas as zonas. 3 continuavam desaparecidas uma semana depois do evento. Coordenadores de emergência disseram que a taxa de sobrevivência foi incrível, dado o tempo disponível. Eles também disseram que foi sorte. E sorte não é um sistema de segurança. O tsunami virou a notícia principal. O que veio depois deixou os cientistas em completo silêncio. Quando um pedaço de geleira do tamanho do que o Jakob Chavin perdeu se desprende de uma camada, não gera apenas uma onda. Isso remove um suporte estrutural. O gelo que desabou não estava flutuando. Ele estava fixo, pressionado contra o fundo do mar, e sua massa física servia como um freio para as geleiras que ficam logo atrás dele. Sem essa massa, o gelo acima tinha um obstáculo a menos entre ele e o mar aberto. Em 72 horas após o colapso, sensores de velocidade na geleira detectaram uma aceleração real no fluxo de gelo, indo para a frente de ruptura agora exposta. O freio não tinha sido apenas solto, ele foi totalmente removido. É o que glaciologistas chamam de perda de contraforte. Plataformas e margens de gelo seguram volumes enormes de gelo terrestre pelo simples fato de existirem. Quando elas somem, o gelo de trás acelera muito. Com o gelo mais rápido, ele atinge o oceano antes. Chegando mais rápido ao mar, o nível sobe mais rápido. A relação não é complicada. Já a escala, sim. A camada de gelo da Groenlândia contribui com 0,7 milímetros para o aumento do mar anualmente. Esse número dobrou desde 2000. Se o fluxo acelerado do Jakob Chavin continuar e se espalhar para outras geleiras próximas, projeções independentes do Instituto Potham para a Pesquisa de Impacto Climático sugerem que a contribuição da Groenlândia pode triplicar em 20 anos. Triplicar esse valor parece pouco, mas somado a 20 anos de Antártida e expansão térmica, não é nada pouco. O conceito de ponto de inflexão está no centro dos debates atuais sobre o que o colapso do Jakob Chavin significa a longo prazo. Ponto de inflexão climática é o limite onde o sistema muda sozinho, sem precisar de pressão externa. Ele muda sozinho. Ciclos de feedback assumem. O Dr. Jason Box, do Serviço Geológico da Dinamarca, diz que o Jakob Chavin pode já ter cruzado seu ponto crítico individual. Ou seja, mesmo que as temperaturas parassem de subir amanhã, esta geleira continuaria recuando e se rompendo de forma acelerada por décadas. As cidades que precisam prestar atenção agora não são exemplos abstratos. O sul de Manhattan, em Nova York, fica a menos de 10 pés do nível do mar. Miami tem altitude média de 6 pés. A barreira do Tâmisa, em Londres, foi projetada para mares bem mais baixos. Mumbai abriga 20 milhões de pessoas, numa península onde o ponto alto mal chega a 15 pés. Não são avisos em linguagem científica, eles são problemas de engenharia que a infraestrutura costeira nunca foi feita para resolver. E o tempo para resolvê-los acaba de ficar bem mais curto. Os sistemas de alerta funcionaram,
Essa é a posição oficial. A opinião informal compartilhada entre os pesquisadores que analisaram os dados naquela manhã é muito mais perturbadora. A rede global de alerta de tsunamis foi feita nas décadas após o desastre no Oceano Índico de 2004 que matou 200 mil pessoas, principalmente porque não havia infraestrutura de alerta em toda aquela região. O sistema montado em resposta a isso é realmente impressionante. Milhares de estações sísmicas, centenas de sensores de pressão oceânica profunda, conexões de satélite e redes de alerta nacionais em dezenas de países. Em tsunamis por sismos, o sistema funciona bem. O evento Jacob Shaven não foi esse tipo de tsunami. Tsunamis glaciais agem de forma diferente das versões sísmicas, de formas que expõem falhas críticas na atual arquitetura de detecção. Tsunamis sísmicos surgem do deslocamento do solo marinho em áreas vastas, criando ondas de longo período que sensores de pressão profunda calibram para identificar. Já tsunamis glaciais surgem de uma fonte pontual, zona de impacto concentrado entre gelo e água, gerando períodos curtos, padrões de ondas caóticos, que sensores muitas vezes ignoram ou subestimam. A subestimativa de 34% da onda de Jacob-Shaven não foi falha. Era o sistema operando exatamente como projetado, para outro tipo de ameaça. O Dr. Hermann Fritz, da Georgia Tech, passou uma década documentando tsunamis gerados por geleiras e deslizamentos. Categoria de onda que redes de alerta globais tratam como risco secundário, não ameaça principal. Seu grupo de pesquisa enviou recomendações formais à Comissão Oceanográfica Intergovernamental em 2021, pedindo protocolos de sensores ampliados, feitos para detectar ondas por massas de gelo na costa da Groenlândia. O pedido foi revisado, reconhecido e adiado esperando verbas que nunca foram aprovadas de fato. A falta de cobertura na costa oeste da Groenlândia não é segredo para cientistas. A densidade de boias naquela região é quase um quinto da cobertura mantida na zona de alerta do Pacífico. Comunidades a menos de 60 milhas de um colapso tipo Jacob. Shaven tem na infraestrutura atual uma janela de alerta de 8 a 14 minutos. Planos de evacuação costeira para. Essas comunidades exigem ao menos 20 minutos para levar todos a lugares seguros. Esse vácuo de 6 minutos, sendo otimista, é a diferença entre sobrevivência em massa e o número catastrófico de mortos. Isso existe não porque a solução técnica seja indisponível, mas porque a vontade política de financiar nunca surgiu. A senadora Maria Kenwell citou o déficit de monitoramento no Comitê de Comércio 3 semanas após o evento. A resposta por escrito do Departamento de Segurança Interna confirmou o conhecimento da falha. Também confirmou que nenhuma realocação de verba de emergência foi autorizada. As sirenes tocaram, só não houve tempo suficiente. A Groenlândia não existe de forma isolada. Essa é a parte difícil de engolir. As correntes oceânicas que desestabilizam Jacob Shaven empurram água quente sob a geleira Thwaites na Antártida. No outro lado, essa ruptura na corrente de jato, que leva calor ao Ártico, está ligada ao clima extremo, observado em toda a Europa, América do Norte e Ásia. O dióxido de carbono, agora em 425 partes por milhão, é o mais perto que chegamos de condições reais de efeito estufa, aquilo que já transformou a Antártida em floresta tropical e submergiu litorais onde bilhões de pessoas vivem hoje. Essas crises não estão acontecendo de forma isolada. É o mesmo desastre se manifestando em vários lugares ao mesmo tempo. O mega tsunami de 1958 em Latua Bay continua sendo a maior onda registrada, um deslizamento. Gerou uma onda que subiu 1.720 pés pela encosta. 5 pessoas morreram, pois quase ninguém morava naquela região remota. O evento de Jacob Shaven gerou uma onda bem menor, mas atingiu litorais, com milhares de moradores em diversos países diferentes. A diferença entre curiosidade geológica e ameaça à civilização não é o tamanho da grande onda. É a quantidade de pessoas que estão bem no caminho dela. E o número de habitantes em zonas glaciais costeiras não para de crescer. A resposta política global ao colapso de Jacob Shaven seguiu os passos de sempre. Sessões de emergência do Programa Ambiental das Nações Unidas ocorreram em 2 semanas. Islândia, Canadá e Dinamarca pediram verba urgente para monitorar a infraestrutura básica do Ártico. A resolução passou com apoio total e cronograma de 3 anos. 3 anos. É o tempo que pesquisadores estimam até que a nova frente de Shaven se estabilize para avaliarem os próximos riscos estruturais graves. O Dr. Alan Hubbard, da Universidade Ártica da Noruega,
avaliação que mais circulou entre instituições de pesquisa climática nas semanas que sucederam o grande evento. Sua conclusão não usou palavras dramáticas ou exageradas. Na verdade, nem precisava disso tudo. Ele escreveu que o colapso de Jacob Shavian foi um dado que aproximou as projeções mais conservadoras de nível do mar dos cenários mais agressivos. O consenso científico acabou estreitando para o lado mais perigoso. O carbono na atmosfera sobe cerca de 2,5 partes por milhão ao ano. As promessas feitas sob o Acordo de Paris, se cumpridas por todas as nações, apenas reduzem esse ritmo. Elas não param o processo. O gelo não aceita promessas. Ele responde à física. E a física, como confirmam os dados da Groenlândia da última década, tem sido bem mais rápida que a diplomacia que tenta desacelerá-la. É no abismo entre essas duas velocidades que vive o próximo colapso. A linha de fratura continua lá. Não sumiu quando a onda recuou. Ela mudou. A nova frente de Jacob Shavian toca agora as águas quentes do Atlântico, que causaram um colapso original. O processo que levou décadas para quebrar o gelo, agora atua sobre camadas novas e desprotegidas. A Geleida não para recuperar. Ela não espera por verbas, ou por prazos de implementação, ou conclusões de sessões de emergência. Ela reage à temperatura, e o calor não está diminuindo. Em Kakersuak, o barco de pesca de Malik Olsen foi recuperado e voltou ao mar 3 semanas após o impacto. O prédio da capitania continua apenas no concreto. A fábrica de peixes nem tem data para reabrir. Ele sai ao mar toda manhã porque a água continua lá, os peixes continuam lá e a família ainda precisa comer. Ele pouco fala sobre o que viu lá do alto da colina, mas agora ele observa o mar de outro jeito. Todos naquela costa fazem o mesmo. Essa mudança, quando um alerta científico abstrato vira algo que o pescador sente no próprio corpo, é o ponto central desta história. Não nas partes por milhão ou nos milímetros de elevação anual do nível do mar, embora esses números importem demais. No porto que se esvazia antes que alguém entenda o motivo. No intervalo de 6 minutos entre o aviso do sistema e o tempo que a comunidade realmente precisa, nas 3, pessoas ainda desaparecidas uma semana após o evento, que os registros oficiais vão classificar como um quase acidente. O paredão de gelo quebrou. A onda avançou, o litoral absorveu o impacto e o mundo seguiu para a próxima manchete. Mas o gelo da Groenlândia continua se movendo em silêncio, continuamente. E agora, bem mais rápido do que na manhã anterior ao colapso. A pergunta que os cientistas não respondem é qual parte da geleira chegará ao limite em seguida. A pergunta que todos nós precisamos responder é se estaremos prontos quando esse momento chegar.